pessoal, hoje a gente vai aprender sobre conjuntos. A teoria dos conjuntos, vamos estudar conjuntos. O que seria conjuntos? Quando a gente faz coleção de alguma coisa, de algum objeto, que nesse objeto tem uma característica específica, isso é a formação de um conjunto. Por exemplo, carrinhos antigos, né? Eu tenho uma irmã que faz uma coleção de carrinhos antigos. Essa coleção se denomina conjuntos, e conjuntos abrange vários conceitos, inclusive podemos formar conjunto com pessoas e objetos e números, tá? Aqui eu tenho alguns modelos, ó. Conjunto de vogais. Como é que eu formo este conjunto? Bom, para a gente formar um conjunto, eu vou representar esse conjunto por uma letra, qualquer letra. Só que essa letra tem que ser maiúscula, né? A letra A. Esse vai ser o meu conjunto formado pelas vogais. Quem são as vogais? A, E, I, O, U. Certo? Então, para a gente representar um conjunto, tem que estar com uma letra maiúscula, qualquer letra. Ela tem que estar entre chaves e separada por vírgula. Agora eu vou fazer um outro conjunto com números decimais. Mas se eu colocar uma vírgula aqui, vai aparecer um número decimal? Não, né? Então, o que eu faço? Eu separo por ponto e vírgula, certo? Opa. Então, aqui, eu vou separar por ponto e vírgula, correto? Olha só, o nosso outro conjunto. Conjunto dos números pares positivos menores que 100. 100 vai fazer parte desse conjunto? Não, porque ele diz menores que 100. Se eu dissesse menor ou igual, menor é igual, aí ele faria parte desse conjunto, mas ele não faz. Então, vamos lá. Pode ser qualquer letra para representar esse conjunto. Vamos com a letra C. São números pares positivos menores que 100. Então, vamos lá. 2, 4, 6, pontinhos, pontinhos, 92, 94, 96, 98, o próximo é 99 e 100. 99 é ímpar, não entra. 100 também não entra porque é menores que 100. Por que o professor utilizou esses pontinhos que a gente chama de reticências? Porque eu não preciso colocar todos os números até 100, é muito números, não é? Daí ficaria cansativo, desgastante. O que isso prova? Que aqui existem mais outros números entre 6 e 92, né? Então, esses pontinhos diz que existem outros números aqui, que não são só esses que aparecem, ok? Agora, aqui, ó, tem o conjunto dos números primos. O conjunto dos números primos. Quem são os números primos? 2, que é o menor, é o único número par primo, né? Que existe é o 2. 3, 5, 7, 11, pontinhos, pontinhos, porque os números primos são infinitos, correto? Falando nisso, de infinito, este daqui é infinito. Este daqui, como eu utilizei os 3 pontinhos, também é infinito. Dos números decimais, segue além, né? Ó, o A e o C, eles são conjuntos finitos, porque eu sei onde inicia e aonde termina. Eu sei aonde inicia e aonde termina. Eu posso ver isso, né? E aqui no B e no P, ó, tem reticências. Isso significa que ele é infinito, que vai além desses que a gente está observando. Qual é a outra forma que eu posso demonstrar um conjunto, né? Eu coloquei aqui os conjuntos
uma letra maiúscula entre chaves separados por vírgula. Essa é a definição, né? Agora, eu também posso colocar pelo diagrama de Venn o mesmo conjunto, tá? Ó, eu vou pegar aqui um conjunto V de vogais, que é o que a gente tinha utilizado, não sei se eu acho que eu utilizei a letra A, né? Mas aqui não importa. Vou colocar aqui o conjunto das vogais, ó. A, E, I, O, U. Certo? O que é o diagrama de Venn? É um conjunto formado por uma linha que se fecha, certo? É um diagrama. Diagrama de Venn é isso daqui. Todos os nossos conjuntos eu posso representá-lo no diagrama de Venn, ok? Ó, aqui eu tenho outro exemplo. Eu posso também representar os conjuntos da forma que define esse conjunto, ou seja, a gente chama ele de lei de formação. Por exemplo, o conjunto E, ó, x, tal que x, é um número ímpar, faltou R aqui, maior que 6 e menor que 17. Eu poderia também escrever ele assim, ó, ou x, tal que x, vírgula, 6, o x é menor que 6 e menor que, não, ele é maior que 6 e menor que 17, então, ó, x é maior que 6 e menor que 17, então x é maior que 6, 6 é menor que x e é menor que 17. Posso representar dessa forma aqui também, tá? Então, ó, x é um número ímpar, maior que 6 e menor que 17. Aqui eu também teria que colocar a opção do ímpar, tá? Então, eu vou apagar essa opção, mas esse intervalo aqui, ó, isso aqui é um intervalo, né? Ó, 6 é menor que x, que é menor que 17. Então, 17 e o 6 não vão fazer parte do nosso conjunto, tá? A não ser se eu dissesse que era maior ou igual, menor ou igual. Isso a gente chama a lei de formação desse conjunto, porque a partir daqui eu vou montar o meu conjunto E. Quem é o meu conjunto E? É um número ímpar maior que 6. Quem é maior que 6? 7, 9, 11, 13, 15... Depois vem o 17. 17, paramos por aqui, né? Porque ele não faz parte do nosso conjunto, ó. Maior que 6, menor que 17. Quem é maior que 6? 7 é maior que 6. Todos esses são maior que 6. E menores que 17. Todos esses são menores que 17. Tranquilo? Tudo que está dentro de um conjunto, a gente chama eles de elemento. E os elementos, ele pertence ou ele não pertence ao conjunto? Se ele faz parte do conjunto, ele pertence a esse conjunto. Se ele não faz parte do conjunto, ele não pertence a esse conjunto. Correto? Então, olha só. 7 pertence ao conjunto E? O 7 está aqui dentro desse conjunto? Está aqui, né? Então, eu posso utilizar o símbolo. Eu usei o E aqui, agora eu pertence a um Ezinho também mais redondadinho, tá? 7 pertence ao conjunto E. Tranquilo? Ó, 8 não pertence ao conjunto E. Qual é o símbolo que eu vou utilizar para dizer que um elemento não pertence ao conjunto? Ó, 8 não pertence a um Ezinho redondinho com um tracinho em cima dele. Não pertence ao conjunto E. Bem simples, né? Pertence e não pertence. Para pertencer ao conjunto, eles têm que estar dentro, fazer parte do conjunto. Não pertence, ele não faz parte do conjunto. Quantos elementos tem o nosso conjunto? Ó, elementos é tudo que está aqui dentro, correto? Ó, 2, 4, 5.
Número de elemento do conjunto E. Eu vou representar ele assim, ó. N, pequenininho. O conjunto que eu vou representar, que é o conjunto E que a gente está falando. Então, números do conjunto E são números de elementos, né, do conjunto E, é 5. 5 elementos. Tranquilo? Olá, pessoal. Eu voltei agora, só dei um tempinho para apagar o quadro e colocar novamente. Vamos continuar. Igualdade de conjuntos. Um conjunto é igual ao outro quando ele contém os mesmos elementos. Aqui eu tenho dois exemplos, ó. X tal que x é um número inteiro maior que menos 2 e menor ou igual a 4. E o conjunto B é menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Eles não são iguais? Esse daqui é como se fosse a lei de formação e esse aqui é o conjunto formado por ela. Então, tanto o A quanto o B têm os mesmos elementos. E eu posso dizer, então, que o A é igual ao B. Bem fácil, né? E o exemplo 2, olha só. Eu tenho o conjunto C. 1, 3, 5, 7, 9. Dá pra ver aqui? Ó, 1, 2, 3, 5, 7, 9. O que a gente tem aqui de diferente? Os dois conjuntos são iguais? Eu tenho 2 aqui como elemento que aqui no C não tem, ó. Basta um elemento do conjunto diferente para esses dois conjuntos não serem iguais, ok? Então, o conjunto C é diferente do conjunto D, pois o 2 não faz parte do conjunto C. Bem facinho, vem comigo para cá, ó. Conjuntos unitários ou conjuntos vazios. Conjuntos vazios. Ó, o meu A é igual a 7. Quantos elementos tem aqui no nosso conjunto A? Só um, correto? Então, esse daqui é um conjunto unitário. Conjunto unitário e conjunto vazio, o próprio nome já define eles, né? Um conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento dentro do conjunto, ó. X tal que x é um número primo par. Nós já sabemos que um único número primo par é o 2, né? Que depois do 2 vem 3, vem 5, vem 7, vem 11 e não vi mais nenhum número par. Até porque os números pares que não é o 2 são compostos, né? E dá para dividir por um, por ele mesmo e por outros, né? Por exemplo, 4. Dá para dividir por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, já são 3 divisores, né? Aqui, então, o meu conjunto B, a resposta dele seria, ele é formado apenas por um elemento. Então, esses aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B são conjuntos unitários. Unitários por quê? Porque eles possuem apenas um elemento. Agora aqui, ó. X tal que x é um número ímpar divisível por 2. Vocês lembram das regrinhas de divisibilidades que a gente aprende no 6º ano? Todo número par é divisível por 2, correto? Para ser divisível por 2, o número precisa ser par. E aqui tá dizendo que o meu conjunto T é um número ímpar divisível por 2. Existe este número? Não existe. Então, o meu conjunto T aqui, ó, ele é vazio. E eu posso ou colocar essa bolinha aqui com um risquinho, ou utilizar o conjunto assim, ó, vazio. Tomem cuidado, pessoal, de utilizar essa forma aqui e colocar o vazio ali dentro. Olha só, esse conjunto tem uma unidade, né? Tem esse símbolo.
então ele não é vazio. Por isso tem que tomar esse cuidado quando a gente representa o conjunto dos vazios. Né? É só a chave sem nada dentro. Então, o conjunto T é um conjunto vazio, porque não existe um número ímpar divisível por 2. Agora aqui o conjunto universo é bem interessante, né? A lei de formação é o que define o que a gente, como a gente vai construir no nosso conjunto, não é? Aqui tem essa equaçãozinha, ó, x ao quadrado é igual a 4. Se a minha lei de formação dissesse que o meu x tem que ser um número natural, o meu conjunto ia ser formado, olha só, qual é o número que elevado a 2 dá 4? O número 2, né? Então, no conjunto dos números naturais, a única resposta possível seria essa. Mas se a minha lei de formação dissesse que o meu x é um número inteiro, números inteiros, como a gente já viu, e vamos ver mais adiante, é os números positivos, que é todos os naturais, mais os números negativos, correto? Eu posso dizer que menos 2 elevado ao quadrado também é 4? Olha só, se eu pegar esse menos 2, essa base indica o expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar, correto? Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, menos com menos é mais, e 2 vezes 2 é 4. Deu o mesmo resultado ali em cima, não deu? Então, se a minha lei de formação fosse os números inteiros, o que acontece? A minha resposta agora para esse conjunto seria o quê? 2, menos 2 e 2. Isso nos números inteiros, correto? Então, o conjunto universo é o que define o nosso conjunto, ok? O conjunto universo é o todo, ó. Aqui nessa parte, o conjunto universo seria os números naturais. E no conjunto B, o conjunto universo seria os números inteiros. Eu tenho todos os números inteiros, mas no meu conjunto, ele aceita apenas essas duas soluções. Então, o conjunto universo é o todo, todos os números inteiros. E o conjunto que eu vou utilizar aqui é só o que pede a nossa lei de formação. Tranquilo? Aprender mais alguma coisinha? Subconjuntos, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, menos 2, 0, 1 e 2. E o conjunto B, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Se vocês percebem, ó, todos os elementos do conjunto A está aqui dentro do conjunto B, olha só. Menos 2, o 0, o 1 e o 2. Quando isso acontece, eu posso afirmar que o conjunto A ele é um subconjunto de B. O que é isso, prof? É que a gente tem um conjunto qualquer e a partir daquele conjunto ali eu posso formar outros conjuntos. E esses outros conjuntos que eu formei a partir de um, eles são os subconjuntos desse daqui que eu formei os outros. Então, o B formou esse conjunto A aqui, ó. O A está todo dentro do conjunto B. O A é um subconjunto do conjunto B. Aqui eu tenho representado o diagrama de Venn, tá? O que é? Aqui é o nosso conjunto universo, que eu já falei para vocês, né? E aqui são o diagrama, ó, ele é formado por linhas fechadas, certo? O conjunto A e o conjunto B, fica mais simples de ver aqui, ó. Nós temos o conjunto B, o que é o conjunto B? É todos esses números. E dentro dele está contido o A. Como é que eu vou representar esse subconjunto? Eu posso dizer que o A está contido em B. Esse símbolo aqui a gente lê está.
está contido, tá? Certo? Qual é a outra maneira que eu posso representar? O B contém o A dentro dele, ó. O conjunto B contém o A dentro dele. Então, eu posso pegar o B e contém todo o conjunto A. Esse símbolo aqui, a gente lê contém. Tranquilo? Bem simples, né? Só cuidem para não confundir, ó. Quando a gente vê qual é que eu vou utilizar, se está contido ou se contém. Tudo e qualquer coisa a gente lê daqui para lá, né? O A está contido dentro do B. Aqui começou com B, ó. O B não está contido dentro do A, né? Ao contrário. Então, o B contém o A dentro dele, tá? Então, essa é as duas diferenças. Depende de quem que a gente está falando aqui dos dois. E o contrário, quando apenas um elemento de um conjunto, dos dois conjuntos não fazer parte do outro, ele não pode estar contido e nem conter o outro conjunto dentro, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O conjunto A, 0, 2, 3 e 5. Eu tenho o 0, eu tenho o 2 e tenho o 3. Mas no conjunto A eu não tenho o 4 e no conjunto B eu não tenho 5. Então, eu posso dizer que o A não está contido no conjunto B, ou eu posso dizer que o B não contém o A dentro dele. Certo? Então, eu posso utilizar. Então, para fazer parte do conjunto, se ele está para ser subconjunto, todos os elementos de um conjunto tem que estar dentro do outro. Tem que fazer parte daquele conjunto, tá? É isso aí, gente. Olha só. Aqui, ó, para qualquer conjunto A, B, C, D, E, o alfabeto todo, nós temos algumas propriedades, tá? Aqui nós temos a propriedade assimétrica. Quando que eu vou utilizar essa propriedade, professora? Quando eu quero provar que um conjunto é igual ao outro. E para fazer isso, eu tenho que dizer que o A está contido dentro do B, o B está contido dentro de A, então B é igual a A. Certo? Bem simples, né? Vazio está contido dentro de um conjunto A. O vazio está contido dentro de qualquer conjunto. Por quê? Seria absurdo eu dizer o contrário. Olha só. Para um conjunto vazio não fazer parte, não estar contido dentro de um outro conjunto A, B, C ou D, algum elemento do conjunto vazio deveria não fazer parte desse conjunto para não estar contido, né? Só que eu estou falando do conjunto vazio, e o conjunto vazio não existe nenhum elemento dentro dele. Então, seria absurdo eu dizer o contrário, certo? Então, o conjunto vazio faz parte, está contido dentro de qualquer conjunto. Agora, a propriedade transitiva. Não, temos aqui a propriedade reflexiva. O que é a propriedade reflexiva? Todo o conjunto está contido dentro dele mesmo. O conjunto A está contido dentro de A, o B está contido dentro de B e assim sucessivamente. A propriedade transitiva ela é utilizada mais nas deduções lógicas. Para fazer a dedução lógica, eu preciso de duas premissas e uma conclusão, certo? Aqui tem um exemplo, ó. Tá? A propriedade transitiva. Se A está contido em B, B está contido em C, então o meu A, ó, a nossa conclusão, ó, está contido em C, tá? Aqui eu tenho um exemplo aqui bem legal para vocês. Temos o diagrama de Venn, onde o G, ele representa os gatos, o F representa os felinos e o M representa os mamíferos, tá? A primeira premissa, o que ela diz? Os gatos são felinos. Então, os gatos são felinos, eles estão aqui dentro, ó. Eu posso dizer que o G está contido dentro do F, né? O G não está contido dentro do F?
Os gatos são felinos, o G está contido dentro do F. Na segunda premissa, todo felino é um mamífero. Todo felino é um mamífero, ele está dentro. Se ele está dentro, eu posso dizer que F está contido no M, que é os mamíferos, correto? Agora vem a nossa conclusão. Os gatos são felinos, todo felino é um mamífero. Qual é a nossa conclusão? Os gatos também são mamíferos, né? Então, G está contido em M. Os gatos são... Aqui a professora escreveu errado, ó, são mamíferos. São mamíferos. Centinho aqui. Certo? Então, a conclusão é que os nossos gatos são mamíferos. O G está contido dentro do M. E encerramos essa partezinha e voltamos agora com operações de conjuntos. Nos vemos lá. E voltamos agora com operações de conjunto. Vamos lá, pessoal? Muito simples, muito legal de trabalhar. Olha só, operações de conjunto, união de conjuntos. Essa é a operação mais simples que tem. Por quê? Olha lá, vamos à definição deste conjunto. Dados os conjuntos A e B, chamamos de união A e B. Utilizamos união, esse símbolo aqui, tá? É o U mesmo, U de união. O conjunto C, tal que X pertence a C, C e somente C, X pertencer a A ou X pertencer a B. Esse ou aqui, ó, na nossa vida, ou a gente usa como exclusão, né? Ou é preto, ou é branco, ou está dentro, ou está fora. Não os dois ao mesmo tempo. Só que na união, basta o elemento estar, ele pertencer ao conjunto A, ou ele pertencer ao conjunto B, ou ele pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho o conjunto A, tá? E a união de dois conjuntos forma um terceiro. E esse terceiro a gente chama de C, ou pode dar qualquer outra letra, mas a união de dois conjuntos forma um novo conjunto, tá? Eu tenho o conjunto A, 2, 4, 6, 8 e 10. E tenho o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Simples eu fazer A união com B. O que eu vou utilizar? Todos os elementos que estão em A, eu vou colocar nesse novo conjunto, junto com todos os elementos do conjunto B. União, a gente vai unir todos os elementos. Mas olha só, pro. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, 6 e 6. Eu vou precisar repetir esses valores? Não, eu não vou repetir. Eu só vou copiar em uma vez, ó. Quem é a união com B? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não coube aqui, vou fazer de novo. Vai ser o meu novo conjunto, né? A união com B vai ser o meu novo conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Deu origem a um novo conjunto, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, em diagrama de Venn. Não coube aqui no meu quadro, eu fiz um diagrama aqui, ó. Olha só, a união dos conjuntos tá aqui, ó. O conjunto A é 2, 4, 6, 8 e 10. O conjunto B é 1, 2, 3, 4 e 5. Dá pra ver? As letrinhas, se eu colocar aqui, é o mesmo conjunto, certo? Como tá tudo destacado da mesma corzinha, ó, a união é todos esses elementos, tá? Quando ele é destacado da mesma cor, é a união dos conjuntos. Tranquilo?
Não sei se dá pra ver a letrinha aqui, ó, os números. É os números daquele elemento ali, tá? Certo? Então, a união do conjunto A com o conjunto B é todo esse diagrama aqui. Tranquilo? Agora, vamos para o próximo exemplo. Eu tenho um conjunto D, que tem os elementos 3, 6, 9, 12, 15. 2 e o E é 2, 7, 11 e 13. Professora, não tem nenhum elemento que se repete, né? Não é simples. Eu vou pegar todos os elementos de D. Vamos chamar ele de F aqui? A união de D e E vai dar um conjunto F. Certo? Vamos botar aqui, ó, D união com E. Vai dar um novo conjunto que eu vou chamar de F, né? Então, o que vai participar deste conjunto? O 2, o 3, o 6, o 7, o 9, o 11, o 12, o 13 e o 15. Nada se repetiu, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o conjunto D, que é o 3, e o conjunto E. Como eles não têm nenhum elemento aqui, ó, iguais, nem o D no E, nem o E no D, então eles não se misturam, ó. Claro que quando eu faço a união, né, eu vou pegar todos os elementos de D, juntar com todos os elementos de E e vamos formar um novo conjunto. Mas aqui no diagrama é só as cores iguais, né? A união desse conjunto com esse conjunto. Só que, da mesma forma, ele não vai se juntar como eu tinha mostrado na união, né? Dois conjuntos se juntou ali, né? Aí, quando isso acontece, o que eu vou chamar? O D e o E são dois conjuntos disjuntos. Eles nunca... eles não têm elementos que fazem parte comum entre os dois, certo? Ó, o outro conjuntinho aqui, ó, certo? Ó, ele tinha esses aqui, ó, em comum, ó, o 2, o 4 e o 6. Ele tinha esses três elementos em comum, certo? E esse daqui não tem nada em comum, então eles não se misturam. Quando eu fizer a união dos dois, eles vão formar um só, né? Igual aqui ele formou um só, que é o nosso conjunto F. E no diagrama é só pintado da mesma cor, ele é destacado os dois conjuntos, representando que está unido os dois. Tranquilo? Aqui tem um outro exemplo. A, B, C, D, E, F e G. Olha só, pessoal. O C tá aqui dentro, o D tá aqui dentro, o E tá aqui dentro, né? Então, eu vou fazer o diagrama desse conjunto F e o conjunto G. Opa, desculpa aqui. Todos os elementos do conjunto D tá dentro do F, né? Então, eu vou fazer o conjunto F e o conjunto G dali dentro, não é? C, D e E. Ó, a gente representa uns pontinhos aqui para representar os outros conjuntos. A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Quando isso acontece, vocês lembram de subconjunto? O que é? Ó, o G está totalmente dentro do F, então o G está contido no F, né? Ele é um subconjunto de F, lembram disso? A união dos dois é quando isso acontece, ó, quando G união com F e os dois são subconjunto, vai ser o próprio F, né? Quando os dois são subconjunto, a união dos dois vai ser o próprio F, ó. Vai dar esse Fzinho aqui, vai dar esse conjunto. Ó, A, B, C, D, E, F e G.
Então, quando um conjunto é subconjunto do outro e a gente fazer a união desse conjunto, vai dar o próprio conjunto lá em cima, né? Ó, G é subconjunto de F, a união dos dois vai dar o próprio F. Tranquilo? Intersecção, pessoal. Nós trabalhamos a união até agora, eu dei exemplos de união. União é unir dois ou mais conjuntos e formam um novo conjunto, né? E é representado aqui pelo Uzinho, chamamos de união. Bem tranquilo. Agora, intersecção de conjuntos. Vamos ver a definição disso? Dados os conjuntos A e B, chamamos de intersecção ou interseção, pode utilizar os dois, de A e B. A intersecção agora é o virado para baixo, tá? O conjunto C, então chamamos a intersecção entre os dois, o conjunto C. Ou seja, a intersecção de dois conjuntos vai formar um novo conjunto que a gente pode chamar de C. Tal que X pertence a C, o X só vai pertencer a esse novo conjunto se e somente C. X pertencer a A e X pertencer a B, ou seja, o elemento tem que ser comum entre os dois conjuntos, certo? Vamos ver aqui, ó, vamos analisar o A e o B. O 1 tá só aqui, o 2 tá aqui, o 4 tá aqui e o 6 tá aqui. Se eu fosse fazer o diagrama, esse é o mesmo exemplo que eu utilizei aqui, ó. Vou pegar o meu diagrama. Não sei se vocês notaram. A folha de baixo estava destacada, ó. Eu vou chegar bem pertinho aqui da câmera para ver se dá para ver bem certinho. Ó. Olha só. Aqui a parte destacada, ó, é 2, 4 e 6. São os elementos que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Essa parte que une os dois conjuntos, que eu vou chamar de intersecção. Esses valores que estão aqui, ó, entre os dois conjuntos, esse 2, 4 e 6, tanto faz parte do conjunto A quanto do conjunto B. Esses elementos ali de dentro da intersecção dos dois conjuntos é o que eu vou colocar no meu novo conjunto, né? Ó, intersecção com B vai dar um outro conjunto C. Então, quem é esse meu conjunto C? O que é a intersecção? É o que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. O 2 está aqui e está aqui. O 3 não está lá. O 4 está lá e está aqui. O 5 não está lá. O 6 também não. Opa, o 6 está, ó. O 8 e o 10 não está aqui. Então, ele não entra. Quem que vai entrar? Apenas o 2, o 4 e o 6. Bem legal, não é? Então, a intersecção dos conjuntos, para fazer a intersecção de dois conjuntos, é só pegar os elementos que fazem parte desses dois conjuntos ao mesmo tempo. Certinho? Voltamos aí? Agora, eu já tinha falado para vocês como a gente acha e como representa um número de elementos, né? Ó, o número de elementos de um conjunto é representado pela letra N e dentro do parênteses é o conjunto que a gente vai analisar a quantidade de elementos deles, né? Agora aqui é a quantidade de elementos da união de dois conjuntos. É simplesmente eu pegar a quantidade de todos do conjunto e juntar com a outra. Vamos ver se é isso? Vamos ver se é assim? Olha só, a união de A com B. Aqui eu tenho o conjunto A, que tem A, B, C, D, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a quantidade o número de elementos do conjunto A é 9. O número de elementos do conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5. O número de elementos do conjunto B é 5, certo? Vamos achar agora a união de A e de B. Vamos pegar e unir todo o conjunto A
com o conjunto B. O A eu tenho nos dois, A, B, C, D. O E eu também tenho nos dois, E, F, G, H, I, ó, o I eu também tenho nos dois, né? Só que depois tem o O e U. Fechamos aqui a união dos dois conjuntos. Olha só, a intersecção com B. A intersecção é os elementos que eu tenho simultaneamente nos dois conjuntos. É os elementos comuns dos dois conjuntos. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho A, tem E e tem I, certo? Então, a intersecção é o A, o E e o I. 3 elementos. Aqui o número de elementos do A eu já respondi. O número de elementos do B eu também já respondi. A intersecção de A e B tem quantos elementos? Tem 3. Opa, mudei aqui, ó. A intersecção é 3. E a união, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, a quantidade de elementos da união de dois conjuntos é o quê? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho a união, a intersecção, o número de conjuntos. Se eu somar a quantidade de números do conjunto A com a quantidade de conjuntos do números do conjunto B, ó, 9 mais 5 vai dar 14, certo? 14. Eu quero a quantidade de elementos da união de dois conjuntos. O que é 14? É o número, é a soma dos elementos dos dois conjuntos, menos o quê? Menos a intersecção. Por quê? Quando eu faço a união dos conjuntos, o que acontece? Eu não vou repetir esses elementos aqui, ó, da intersecção. Porque se já tem um, não precisa aparecer duas vezes, né? Então, se quando eu pedir a quantidade de elementos da união de dois conjuntos, vocês simplesmente pegar, somar a quantidade que tem no A e a quantidade que tem no B, vai dar errado, olha só. O número da união é 9 que tem no conjunto A, mais o que tem no conjunto B, menos a intersecção, que é o que se repete, porque eu não vou contar duas vezes, eu vou contar só uma para eles. Então, menos 3, né? 14 menos 3 vai ser igual a 11. Então, o número de elementos que tem na união de A e B é 11. Vamos conferir? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Vou mostrar aqui em forma de diagrama. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Quando a gente representa no diagrama união, ele se destaca tudo da mesma cor, tá? Então, como eu não tenho nada para pintar, eu vou deixar a cor do quadro mesmo. Então, o conjunto A, o que tem de intersecção ali, ó, é A, E, I, né? Eu vou botar aqui dentro, ó. A, E, I. A nossa intersecção é o que faz parte dos dois ao mesmo tempo, ó. Tá vindo lá e vindo aqui. Esse A e E faz tanto para A quanto para B. E agora eu vou colocar o restante, ó, no A. B, C, D, F, G e H. Os pontinhos para representar cada elemento, né? E agora o B, né? O que se repetiu? O A, E, I. Sobrou quem? O e U. A união dos elementos dos dois conjuntos é tudo isso daqui, né? Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11, ó. Isso daqui não se conta duas vezes, conta apenas uma vez, porque não se repete.
Então, essa é basicamente a formulazinha. Mas se na intersecção, se fosse dois conjuntos disjuntos, né? E não houvesse a intersecção de A com B fosse vazio, né? É só eliminar essa parte aqui, porque não iria ter números repetidos entre eles, e só somar o número de elementos que tem no A com o B. Não precisaria tirar o que tem de igual nos dois. Mas é bem simples, né, pessoal? Ficou bem claro para vocês? Muito tranquilo. Aí eu tenho um outro exemplo aqui pra gente ver. A gente vai resolver ele. Ó, vocês conseguem visualizar. Considere os conjuntos A e B com 17 e 12 elementos respectivamente. Quando a gente fala respectivamente, o A é o primeiro, então 17 é a quantidade de elementos do A. O B é o segundo, então 12 é a quantidade de elementos do B, tá? Então, o número de elementos que tem no conjunto A é 17. O problema deu para nós, ó, 17. O número de elementos que tem no conjunto B é 12, tá aqui. Quantos elementos pertencem à união dos dois conjuntos, sabendo que eles possuem 5 elementos em comum? Se ele tem 5 elementos em comum, é a intersecção entre os dois, né? Então, ó, o número de elementos de A, intersecção com B é igual a... Então, a intersecção de A e B é 5. Vamos lá. Quantos elementos pertencem à união de A e B, sabendo que eles possuem 5 elementos em comum? Né? Estamos aqui. Eu posso utilizar a nossa fórmula aqui, ó. O número da união de A com B é igual. O número de elementos do conjunto A, que é 17, mais 12, que é o conjunto, menos o que tem em comum, ou a intersecção dos dois conjuntos, que é 5. Ó, 17 mais 12 é 19, menos 5, 29, desculpa. Né? 7 mais 2, 9, 1 mais 1, 2, menos 5 dá 24. Então, o número de elementos dessa união é 24. Eu posso fazer também na forma de diagrama, bem simples. Como é que a gente faria? Ó? Primeiro eu vou montar o diagrama e eu vou colocar dentro desse espaço que é a intersecção dos dois conjuntos, correto? Depois, o que acontece? Então, a intersecção aqui é 5. O conjunto A tem 17 elementos, certo? Então, quando eu for colocar aqui, ó, esse 17 elementos, é 17 elementos menos quem? Menos 5. Por quê? Porque esse 5 aqui, ó, ele se repete, né? Então, na verdade, aqui, ó, sem a intersecção, tem 12. Ou vocês pensam assim, ó, 12 mais 5 vai dar 17, tá? Então, vou botar essa continha aqui embaixo, ó. 12 menos 5. Ó, porque 12 mais 5 vai dar o quê? Vai dar 17. Né? Então, esse 12 aqui se originou no total menos a intersecção. Agora, aqui no B. O conjunto B tem 12 elementos, mas eu tenho 5 que não é só dele, né? 12 menos 5. Sobra quantos? 7. E esse 7 é dessa continha aqui. Certo? O que eu faço agora para saber? Eu vou só somar o que tem aqui dentro, ó. Vai ficar a mesma conta lá. O número de elemento de A união com B é o que? É 12 mais 5 e mais 7, que também vai dar 24 elementos. Tranquilo? E encerramos agora operações
com conjuntos e em breve com mais conteúdos que tem bastante novidades para você.